Boa tarde, professoras, professores. Como é que vocês estão? Fazendo essa live aqui para falar um pouquinho mais para vocês sobre o quão importante os jogos educativos podem ser nas suas aulas. Sejam bem-vindos, quem está chegando aí, né? Muitos professores estão de férias, mas por que não aproveitar esse período para aprender alguns conceitos novos ou rever alguns conceitos novos sobre jogos e se preparar para o segundo semestre que vem aí, para que a gente possa ter um segundo semestre bem gostoso, bem leve. A gente sabe, né, muitos professores têm reclamado da dificuldade de capturar a atenção dos seus alunos. Então, eu trago aqui um pouco da teoria por trás do motivo por que você pode ensinar com jogos educativos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o aprendizado em si, o aprendizado de língua inglesa e como é que a gente pode deixar esse aprendizado mais leve, levando jogos educativos ou jogos de uma maneira geral para a sala de aula. Vamos lá então? Então, quando o seu aluno vai aprender a língua inglesa, ele tem desafios, certo? E seria até interessante você conversar com ele sobre esses desafios. Eu listei aqui 9 desafios dos seus alunos, certo? E aí você vai me dizendo se você concorda ou não com esses desafios. Quando a gente recebe aquele aluninho, seja no 6º ano, seja no Instituto de Idiomas, seja você que é professora de inglês particular, ele tem alguns desafios. Para aprender uma língua estrangeira, primeira coisa, eu preciso aprender o vocabulário. E aí que muitas pessoas acabam caindo num erro, né, de ensinar apenas o vocabulário. É claro que eu tenho que aprender o vocabulário, mas se você acompanha as minhas lives, eu sempre uno o vocabulário com uma estrutura da língua. Dessa maneira, a gente acaba matando, né, 2 coelhos com uma cajadada só, atingindo 2 objetivos com uma atividade. Então, é um desafio do aluno aprender vocabulário. E nós, da Play to Learn, nós desenvolvemos jogos para que esse aprendizado de vocabulário aconteça de uma maneira muito mais leve, muito mais prazerosa, que é através de jogos da memória. Então, uma das maneiras que você tem, você professor, de ensinar vocabulário para o seu aluno é através dos jogos da memória. Por que jogos da memória? Porque ele vai... a gente não tem uma memória super maravilhosa, né? E aí eu vou ter que virar as cartas várias vezes para que eu aprenda esse vocabulário. Nesse virar de cartas, né? A gente sempre vira 2 cartas para ver qual é o jogo da memória, qual é a palavra que está ali. Então, nesse virar de cartas, você pode até pedir para que ele, por exemplo, pronuncie essa palavra. Dessa maneira você está colocando mais uma atividade no jogo da memória. O jogo da memória por si só já é muito interessante para aprender vocabulário. A Ivana está falando, achei maravilhosos os jogos da Play to Learn. Muito obrigada, Ivana, muito obrigada. Então, o primeiro desafio, aprender vocabulário. Minhas 2 sugestões: use jogo da memória para que seus alunos aprendam o vocabulário, para que eles aumentem o vocabulário. E segunda sugestão, você pode, quando o seu aluno está fazendo o jogo da memória, você pode colocar já um pouquinho de língua inglesa. Se ele já tiver a condição, você pode pedir para que ele repita, se você ensinou o vocabulário antes, para que ele pronuncie aquela palavra ou para que ele já faça uma frase com aquela palavra. Certo? Dessa maneira, você está colocando já tem língua inglesa, porque o jogo da memória, os jogos da Play to Learn são todos em inglês, né? Mas se você colocar essa atividade a mais, você está fazendo com que o seu aluno tenha muito mais possibilidade de aprender. Então, o primeiro desafio é aprender vocabulário. O segundo desafio é aprender a estrutura da língua. Por isso que eu digo que a gente sempre deve unir o aprendizado de vocabulário ao aprendizado de estrutura da língua, desde o início. Por exemplo, se o seu aluno está lá brincando com o jogo da memória do alfabeto e ele vira, por exemplo, um guarda-chuva, você pode já ensiná-lo a dizer "It is an umbrella",
ou que ele fale umbrella, mas se você puder linkar com a estrutura, então ele não aprende, não fica aquele aprendizado de vocabulário solto. Ele já junta com uma estrutura, ou fazer uma pergunta. Is it an umbrella? Tem um rei, né? Is he a king? Então você pode até ensinar as diferenças de quando ele vai usar it, quando ele vai usar he. Tem uma rainha, is she a queen? Então, junto com o jogo da memória, a minha sugestão é que você coloque a estrutura da língua. Você está ajudando o seu aluno a aprender tanto o vocabulário quanto a estrutura da língua, para que não fique essa coisa solta que a gente vê acontecer, infelizmente, até hoje, professores passando listas de vocabulário. Não é assim que o seu aluno vai aprender. Ele vai aprender melhor de forma lúdica. Oi, Bruna, tudo bem? Oi, quem está chegando. O terceiro desafio, né? Eu vou falar 9 desafios que os nossos alunos têm para aprender língua inglesa. O terceiro desafio é aprender a pronunciar as palavras corretamente. Então, imagina aquele serzinho chegando na sua sala de aula e ele vai ter que aprender vocabulário, ele vai ter que aprender a colocar esse vocabulário dentro da estrutura da língua e vai ter que aprender a pronunciar as palavras corretamente. Então, a sugestão é que, por exemplo, se você vai ensinar vocabulário, e se você for ensinar através dos jogos da Play to Learn, você pode usar as cartas para apresentar essa pronúncia para os seus alunos e pedir para que eles repitam. E depois, quando ele estiver brincando ali de jogo da memória, você pode também pedir para que ele pronuncie aquelas palavras. E aí você vai corrigindo, vai ajudando. Porque uma das grandes dificuldades que a gente vê nos nossos alunos brasileiros é com a fala, né? Eles têm muita dificuldade em desenvolver a fluência. Esse desenvolvimento da fluência, ele se dá desde o primeiro dia de aula. Eu tenho que estimular o meu aluno a falar inglês desde o primeiro dia. E é claro que no começo eu vou ensinar ele a falar uma palavra. Ensinei a falar, lá que estava falando do jogo do alfabeto, jogo da memória do alfabeto, aprendeu a falar umbrella. Se eu tô no jogo da memória, olha, toda vez que você virar a carta, você faz uma pergunta. Por exemplo, is it an umbrella? Is it a ball? O desenho que aparecer, ele faz a pergunta. E você já ensina aqui. Pode ter um personagem, se for feminino, is she. E se for masculino, is he. Dessa maneira, eu tô já juntando 3 coisas. Aprendizado de vocabulário, aprendizado de estrutura da língua, e se eu faço o meu aluno falar cada vez que ele vira as cartas para ensinar uma carta que dá match, eu também estou estimulando o meu aluno a pronunciar corretamente. E o quarto desafio, lembra que eu vou trazer 9 desafios que os nossos alunos têm ao aprender a língua inglesa. O quarto desafio é usar o que ele está aprendendo, né? Porque muitas vezes ele não tem oportunidade de usar esse vocabulário, essa estrutura fora da sala de aula. E muitas vezes ele nem sabe como usar. Se você explica para ele que ele pode, através do ensino, das estruturas, que você pode mostrar, né? Primeiro você faz o jogo da memória e ensina ele o nome dos objetos. E depois, para expandir esse vocabulário, para mostrar esse vocabulário, essa estrutura e esse uso da língua, você pode ir para a sala de aula ou fazer um tour com ele pela escola e mostrar que ele pode perguntar sobre os objetos. Is it a board? Is it a chair? Usando os objetos que você tem ali no dia a dia. Assim, o inglês fica muito mais próximo do seu aluno. Ele percebe que numa brincadeira que ele possa ter com os colegas, ele pode perguntar o que é os objetos. Tudo bem? Então, concordando comigo, coloca aí. Um outro desafio, né? O quinto desafio, hoje eu vou trazer 9 desafios que os alunos têm ao aprender a língua inglesa. E o quinto desafio é a Ivana. Dicas de ouro, muito obrigada. Dúvidas, cards, como eu posso usá-lo no jogo utilizando o morto? No fim da live eu te explico, Ivana. Vou te explicar. O que é esse morto? Você viu essa explicação
você deve ter visto essa explicação, né? Eu vou falar para você o que é o morto. Ele usa para comprar, já estou respondendo. Esse morto é usado para ele comprar as cartas, mas depois eu explico melhor para você, se você ficar até o final. Senão a live vai ficar gravada, depois você vê. Muitos professores têm dúvida, né, de como usar os jogos de cartas, né? Mas eu vou explicar sim, Ivana. Então, o quinto desafio é como é que ele vai expressar suas ideias. Então, ele não aprende também. Assim como a fluência, expressar as ideias faz parte do aluno falar com fluência. Ele não vai aprender isso da noite para o dia. Ele aprende através de, a princípio, falar coisas básicas de si. Por exemplo, você pode usar aquele jogo que a gente tem, que é o Food and Drink. E aí ele vai expressar as suas preferências. I like apple, I don't like French fries, I love orange juice. Então ele está começando a expressar as suas preferências. Faz parte de expressar as ideias. E você então traz, primeiro você vem com o jogo e depois você faz com que ele use isso no dia a dia dele, para que ele faça o link daquilo que ele está aprendendo através do jogo com o que ele usa no dia a dia. O Food and Drink, ele pode falar o que gosta, o que não gosta. Depois a gente tem outro material, o Places in the City, ele pode falar sobre como é que how many chairs are there in your kitchen? Ou how many chairs are there in your dining room? Então você começa com o jogo e depois você faz esse link. Então você está ajudando os seus alunos a expressar suas ideias. O sexto desafio é manter-se motivado. Por quê? Porque a gente percebe, eu percebia, né? Hoje eu não estou mais na sala de aula, mas quando o aluno começa a aprender, ele aprende. Tem muita coisa para ele aprender, né? Tem vocabulário, tem estrutura da língua. E daí, quando ele está no segundo ano, ele fica um pouquinho mais desmotivado. Parece que o aprendizado está meio paradinho. Então, como é que você pode incentivar o seu aluno a continuar aprendendo, né? A não desistir? Elevando atividades desafiadoras. Sempre levar quiz. Eu adoro quiz, gente, porque são atividades que mantêm o seu aluno tanto fisicamente, né, porque ele vai ter que correr e tocar o sino, mas também que faz com que o cérebro dele tenha um desafio. E uma das coisas que o jogo estimula, e um dos motivos que os alunos gostam tanto de jogo educativo, ou de jogo, qualquer jogo que seja, né? Porque eu sou viciada em joguinho de palavras no meu celular, não sei vocês, mas tem um joguinho que eu adoro de formar palavras. Então, por que o nosso cérebro se conecta com isso? Porque nós nos conectamos, porque tem um desafio. Ai, será que eu vou conseguir encontrar? Oi, Anágio, será que eu vou conseguir? Por exemplo, o jogo que eu sou viciada, ele dá algumas letras, né? E eu tenho e faz tipo umas palavras cruzadas, e eu tenho que colocar com essas letras, formar diversas palavras. Isso traz um desafio para o meu cérebro. Eu me coloco. Word Scramble é excelente também. Sim, Ivana, você também. As professoras gostam de jogos de palavras, né? Então, isso traz um desafio para o meu cérebro. E o meu cérebro, ele adora ser desafiado. Então, quando nós, professores, estamos planejando a aula, uma das coisas que a gente tem que fazer é colocar esse desafio. Lembrar que não levar tudo ali tão fácil para os nossos alunos, né? Ter aquele suspensezinho. Essa é uma maneira que você consegue manter o seu aluno motivado. Fazer com que o cérebro dele... Sabe aquele negócio da pessoa andar com a cenourinha e o cavalo atrás perseguindo? Então, a gente tem que fazer isso com os nossos alunos. Como é que a gente faz isso? Levando desafios. Os jogos são um deles, né? Porque ele tem que, por exemplo, mesmo o jogo da memória é um desafio. Eu estou desafiando a minha memória a encontrar, a prestar atenção. Vejam que também com o jogo o aluno fica muito mais focado, né? Ele fica com a atenção presa. Por quê? Porque a gente não gosta de perder. Além do nosso cérebro ser uma coisa do nosso cérebro inata, ele gostar de desafios, ele vai
ficar ali conectado, porque ele não quer perder. A gente não gosta de perder, certo? Então eu tô trazendo aqui 9 desafios dos nossos alunos. E como é que a gente pode suprir esses desafios? Recapitulando, eu já falei 6, tá bom? Eu tô tentando fazer lives mais curtas, né? Porque a gente tá de férias e aí, mas eu acho que é um assunto interessante tanto para nós professores quanto para os pais. Vamos lá, eu vou repetir os 6 primeiros e ainda faltam 3 desafios dos nossos alunos. Quais são os desafios do aluno que vem aprender inglês? Primeiro, aprender vocabulário. Minha sugestão, jogo da memória. E colocar um pedacinho de língua ali no jogo da memória. Cada vez que deu match, ele tem ou que pronunciar a palavra ou fazer uma frase. It is, por exemplo, se eu estou brincando com o jogo da memória das profissões, he is a driver. Ou eu já quero que ele faça uma pergunta, is he a driver? Joguinho ali, gente, ele já está aprendendo e falando. Aprender vocabulário. Segundo, aprender estrutura. Eu já juntei no jogo da memória vocabulário e estrutura. Aprender a pronunciar. No próprio jogo da memória, eu posso pedir para que ele pronuncie as palavras, que ele vai virando, mesmo que não deu match, virou as duas cartas, ele tem que falar, certo? Estou fazendo, porque se a língua não passar pelo corpo do aluno, tem que passar. A língua não é um aprendizado imaginário, de imaginar, como natação. Eu tenho que cair na piscina e sair dando braçada, bater as pernas. E no caso do aprendizado de língua, eu vou ter que pronunciar. Nem que no começo eu fique com um pouco de vergonha, né, com medo de falar errado, mas eu vou ter que fazer. E como você pode incentivar o seu aluno? Fazendo com que ele dê baby steps. Virou as duas cartas, pronuncia ali as duas palavrinhas. Usar o que foi aprendido, né? A dica que eu dei foi, se por exemplo, conectar aquilo que você aprendeu, se você está numa escola, se você está lá no básico ensinando is it, você circula com ele pela escola ou pela sala de aula e faz com que ele faça essas perguntas. Se você está usando o jogo da memória Places in the City, faz um link com o bairro dele. Ele vai ter que descrever como é que é o bairro dele, certo? A quinta dica foi expressar as ideias. Então você também pode fazer com que, se você está usando o jogo da memória Food and Drink, você pode pedir para que ele diga o que ele gosta e o que ele não gosta. E manter-se motivado, né? Eu falei para vocês que através dos jogos e dos desafios, porque o nosso cérebro ama ser desafiado, e aí eu também falei que a gente gosta muito de jogo. Por que os alunos são tão viciados em jogos? Não necessariamente jogos educativos, mas eles gostam muito de jogos de videogames, porque sempre tem um desafio e o nosso cérebro não descansa enquanto ele não resolve. Agora eu estou na oitava, 1, 2, 3, 4, sétima, aqui a professora contando, usar a língua em contextos reais. Isso eu acho que é meio também como expressar suas ideias, né? Então, como é que eu posso fazer com que, a Ivana está falando, trabalhar e retenção dos alunos é fundamental para a aula de qualidade. Sim, como é que ele vai reter, né, Ivana, tudo aquilo que ele está aprendendo. Por isso que, por exemplo, quando você compra um jogo da memória da Play to Learn, eu sempre apresento para vocês que tem no mínimo 10 atividades que podem ser feitas. Então, um dia eu uso uma atividade, outro dia eu uso outra atividade, exploro um outro aspecto, porque aí ele vai retendo. Eu sempre brinco que se nós víssemos alguma coisa, né, todo ser humano, se a gente visse uma palavra e já aprendesse, seria maravilhoso. Mas para que a gente aprenda esse vocabulário, nós precisamos entrar em contato com esse vocabulário diversas vezes, certo? Então, usar a língua em contextos reais, vale aquela dica de você sair pela escola e fazer perguntas, mas também tem uma atividade que eu gosto muito, que dá para você trabalhar com vários tópicos. Fazer um círculo, por exemplo, uma atividade bem básica. Fazendo barulho aqui na cadeira. Faz um círculo e aí os alunos todos vão ter que repetir o que o primeiro falou, o segundo, o terceiro. Então, por exemplo, eu tô lá, voltando das férias, tô com uma turma nova. Eu ensino os alunos a falar o nome deles o nome deles.
porque daí ele vai aprender I'm, his e she's. Por exemplo, I'm Márcia. Comecei. Aqui do lado vai falar she's Márcia and I'm João. O terceiro vai falar she's Márcia, he's João and I'm Natália. Então, esses entenderam como é que é feito? É um círculo de repetição. E ele, além de aprender o nome dos colegas, que é importante para que ele tenha interação, né? Para que ele se comunique com os colegas, conheça todo mundo, ele vai aprender os pronomes e também vai aprender, porque eu falo I'm, his, she's, também vai aprender o verbo to be sem perceber. Entenderam? É esse tipo de atividade que eu gosto, né? Que eu sempre sugiro para vocês, para que os nossos alunos aprendam de uma maneira bem leve. Muitos professores, erroneamente, acham que joguinho, usam ainda no diminutivo, é um negócio para você, um filler, né? Para você usar no fim da aula. Eu discordo desse pensamento, porque o jogo ele é uma maneira que o seu aluno aprende e não percebe que está aprendendo. Ele aprende de uma maneira muito mais leve. A oitava dica, né? O oitavo desafio é compreender o nativo falando. Esse é um grande desafio. Então, se eu sempre faço atividades em que ele vai perguntar para o colega, então eu estou treinando o meu aluno a ouvir. Por exemplo, se eu estou usando o jogo Feelings, que é um jogo de sentimentos, né? E os sentimentos estão tão em voga agora por causa do filme, você pode, por exemplo, pedir para que ele pegue uma carta e faça esse sentimento. E aí o colega pergunta: Are you angry? Are you happy? Are you nervous? Então, a partir desse pequeno diálogo, ele ter que ouvir pequenas coisas, é que você vai expandindo. E é claro que tem que usar, gosto muito de usar músicas, né? Trazer muitas atividades de listening e sugerir para que eles façam em casa, porque é um desafio que os alunos têm, né? Compreender o nativo falando. E é ótimo se os nossos alunos se apaixonam, se eles ficam conectados com alguma série em inglês, e é claro que tem que ouvir no original, porque aí vai ficar muito mais fácil deles ouvirem. E o nono desafio que eu coloquei aqui é aprender e usar as expressões idiomáticas e usar os phrasal verbs. E isso, a gente tem alguns jogos que podem ajudá-lo, né? Tem o Super Pack, que tem um tabuleiro que tem make e do. Então, muitos alunos não sabem quando eu vou usar make e quando eu vou usar do. Tem um outro tabuleiro que tem as preposições, então é importante também. E tem um jogo que chama Phrasal Verbs, e esse jogo, claro, traz mais de 100 phrasal verbs. Então, a gente pensou nisso também e traz. O meu aluno precisa ser avançado para eu apresentar os phrasal verbs? Não, a partir do momento que o nosso jogo do phrasal verbs, ele traz a definição dos phrasal verbs em inglês. Então, a partir do momento que ele consegue entender essa definição em inglês, por que não começar a apresentar os phrasal verbs para ele? Eu fui aprender phrasal verbs quando eu morava em Londres, né? Quando eu fui estudar em Londres, e aí eu estava me preparando pro Proficiency da época, né? Faz mais de 30 anos, faz tempo, e aí que foi me apresentado. Então, mas não precisa demorar tanto, né? Você pode trazer esse conhecimento para o seu aluno e ele vai ficar ligado nas coisas que aparecerem para ele. Eu queria falar sobre isso, né? Sobre esses 9 desafios, porque é muito importante que eu, por exemplo, eu aprendi inglês há muito tempo. Eu não sei vocês, se vocês são mais jovenzinhos, né? Mas eu já tô perto lá dos 60. Então, eu aprendi inglês com 15 anos, faz muito tempo. Comecei, né, com 11, e 15, 20, por aí. Então, é muito importante que a gente lembre desses 9 tópicos para quando a gente estiver preparando as aulas e para quando nós estejamos nas aulas com os nossos alunos, nós termos mais empatia com a dificuldade, inclusive, que eles vão apresentar, né? E espero que essas dicas contribuam.
Esqueci o nome, cadê? A Ivana, desculpa, Ivana. A Ivana me fez uma pergunta que eu vou responder agora. Provavelmente, responda aí se eu tô errada, Ivana. Você viu a explicação de como usar o Simple Present e eu falei o morto, né? Eu não sei se eu falo do morto. Será que eu falo do morto? Eu gravo tanta coisa, mas enfim, acho que falo. Só que o morto você pode usar para comprar, então eu vou explicar. Espera só um segundinho, eu vou virar aqui para trás e vou pegar um jogo para eu mostrar para você, Ivana. Então esse é o jogo do Simple Present. As cartas, né? Esse jogo é bem completo. É um dos jogos mais completos que a gente tem. Ele tem mais de 90 cartas e é o único que traz as double-age questions. Então, se você vai ensinar para o seu aluno a montar frases com o Simple Present, eu sugiro que você tire, né? Que você tire as double-age questions. Ó, as double-age questions tem 2 de cada, né? Why, where... Então tira, porque nesse momento ela não vai ser útil. Eu coloco, gente, porque eu me coloco no lugar, eu me coloco muito no lugar de vocês, né? Então, o que um professor gostaria de receber? Eu sempre acho que vocês gostariam de receber muita coisa, pelo que vocês estão pagando. Então eu dou ali eu dou o meu melhor, ó. Vou tirar os not porque não tô. Então vou explicar como é que joga esse jogo aqui. Embaralho, tá? Embaralho. Faz de conta que eu embaralhei. Aí eu vou distribuir 6 cartas para cada aluno. Peraí. 4, 5, 6. Distribuir 6 cartas para todo mundo. Essa sugestão que eu vou dar aí os alunos meus da época que eu dava aula na FATEC, eles que colocaram essa regra. E eu achei muito legal. Aí você vai colocar virado para cima, aleatoriamente, você vai colocar 4 cartas. E vai sobrar. Aqui sobrou porque eu não dei, sobrou um monte porque eu não dei para ninguém, eu tô sozinha. Esse aqui que eu falo que é o morto, né, Ivana? Aí eu tô aqui, ó, tô com as minhas cartas. E eu percebi que eu não tenho cartas o suficiente para montar a frase. Eu posso comprar até 2 do morto, tá bom? Posso comprar até 2. Comprei 2. Aí eu vejo lá, deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Comprei 2 e vou baixar a minha frase. Só que tem uma outra regra. Eu comprei 2 do morto, antes de baixar a minha frase, né, porque eu vou baixando a frase, eu tenho que trocar uma carta que eu tenho com qualquer outra carta da mesa. Isso faz com que eu vá trocando cartas e vão ficando mais cartas disponíveis aqui para os alunos poderem fazer a frase. E daí a minha frase que eu vou baixar é essa aqui. They sleep every day. E o aluno vai baixando. E é legal porque no final do jogo ele tem várias frases e ele vai perceber pelas cores qual que é a estrutura da frase. Mas a pergunta da Ivana era, como é que eu uso morto? Você entendeu, Ivana? Eu distribuo as cartas, coloco 4 cartas na mesa, dou 6 cartas para cada um. O que sobra é o morto e eu vou comprar. Cada vez que eu vou jogar, eu posso comprar até 2 cartas do morto. E sempre antes de baixar a frase, eu troco com a carta que tá aqui na mesa. Eu não sei se a Ivana tá aí, mas ela que fez essa pergunta. Eu queria, se ela tiver aí, responde, Ivana, se você conseguiu entender como é que joga o baralho, né? Então, esse aqui, I got it, thanks a lot, you're welcome. Então, esse é o baralho do Simple Present, que o seu aluno aprende a fazer frases afirmativas, negativas, interrogativas, e esse é o único que também traz as double-age questions, certo? Além desse jogo que eu expliquei, dessa maneira de usar, que eu expliquei agora para a Ivana, que estava com dúvidas, se vocês olharem lá no nosso Instagram, vocês vão ver que tem mais de
10 maneiras de usar. Você pode fazer competições. É claro que para jogar dessa maneira, você precisa de um jogo para cada 6 alunos. A Ivana tá falando, amei o material. Que bom, Ivana, fico muito feliz, tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar um direct para mim. Eu sempre vejo, na medida do possível, pelo menos uma vez por dia, dou uma passadinha ali e tento responder, tá certo? Então era isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Fiz uma live mais curtinha, mas aí acabei ficando meia hora, que são os 9 desafios dos nossos alunos. Oi, Aline, não, esse ano eu não vou, eu tô assim com o coração apertado, mas esse ano eu não vou no Brastiço, eu tô com, minha mãe não tá muito bem, então eu resolvi ficar por aqui, certo? Então seria muito longe de Sorocaba, né? Esse ano é em Goiânia, né? Então, infelizmente, esse ano eu não estarei lá no Brastiço. Há muitos anos que eu vou, né? Mas esse ano não. E é isso, gente. Então, tô aqui à disposição. Vou trazer, durante esse período de férias, vou fazer umas lives compartilhando como usar o nosso material. E também fiquem atentos, porque eu vou trazer uma novidade aí. Eu vou fazer um grupo e num determinado dia, durante algumas horas, eu vou fazer uma promoção. Mas vai ser uma coisa inédita que a gente nunca fez. Mas são pequenas horas, então ainda hoje eu coloco o link para esse grupo. Se você quiser entrar nesse grupo, se você quer comprar jogos novos para o próximo semestre, fique atento a esse grupo, entra lá e daí no dia a gente vai soltar algumas ofertas inéditas e alguns kits inéditos também. Vou dar um spoiler aqui para quem usa. Muitos professores, tanto de escola pública quanto particular, quanto Instituto de Idiomas, seguem lá o que está na BNCC. Então vai ter alguma coisa relacionada a isso. Aline, melhoras para ela, sempre compra o seu material. Ai, obrigada, Aline. Da onde que você é? Beijo para você também. Obrigada pelo carinho, viu? Ela tá ficando cada dia melhor. Então é isso, fiquem atentos, entrem para esse grupo que a gente vai colocar alguns kits diferentes, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente coloca com um 25% de desconto, por exemplo, estrutura da língua. Como esse aqui tem mais 8 jogos, totalizando 9. Então, a gente coloca com 25% de desconto no nosso site esses 9 jogos e chama de estrutura da língua. Ah, que legal, Barra Bonita. Já estive aí em Barra Bonita. Legal. Quem sabe a gente se encontre num outro evento. Então fiquem atentos que vão ter kits diferentes, mas esses kits eu não vou colocar no site. É uma coisa experimental, eu vou fazer só nesse dia, só nesse grupo, tá bom? Então fica atento lá nos stories que eu vou colocar o link do grupo. Obrigada por ficar aqui comigo. Espero que eu tenha apresentado essa informação aí útil para vocês, tá bom? Até breve. Boa noite.